Olá, amigos! Estamos ao vivo, nossa mentoria Recria e Engorda, turma 2. Aula de hoje falando sobre pastejo rotacionado em gado de corte. Ok? Vamos lá. Como é que tá o som? Vamos lá. Pronto. Show. Egon, primeiro a chegar aí. Chegou às 7h45. Luiz Antunes, Raquem Neto, Lucas Procópio, Selmo Silva, Pedro Henrique, Eduardo Castro, Renato Cruz dos Santos, Silvio César Aguiar e o João também presente aí, Felipe Ibrahim e mais o pessoal chegando aí. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre pastejo rotacionado em gado de corte. Hoje falando sobre instalações do pastejo rotacionado. Hoje nós vamos entrar na parte mais de projeto de instalações para o pastejo rotacionado. Na aula passada nós falamos sobre divisão de piquetes, quantos piquetes, número de piquetes, os princípios do pastejo rotacionado. Eu pensei que ia dar para terminar a aula toda sexta-feira, mas resolvi dividir em duas aulas. E amanhã nós já vamos fazer o projeto de Recria e Engorda, que é o planejamento nutricional da Recria e Engorda, tá? Então vamos lá. Pastejo rotacionado, Recria e Engorda. Hoje eu mando essa aula para vocês, tá? Hoje eu já mando essa aula para vocês, ok? Só lembrando, já pega a aula, já baixa a aula, toda aula que eu mandar já baixa, já salva numa pasta, tá? Para evitar problema aí, ok? Então vamos lá. Falando sobre pastejo rotacionado, vamos começar falando sobre o formato dos piquetes. Qual que é o formato ideal de piquetes para o pastejo rotacionado? Então, o formato ideal depende muito da sua topografia, depende muito da sua fazenda. Nós temos dois tipos de formato de piquetes. Nós temos os piquetes quadrados, tá? Ou os piquetes mais próximos de um quadrado. Pode ser quadrado, pode ser retângulo. Mas os piquetes quadrangulares, formato quadrado. E nós temos os piquetes, né, no formato pizza. Nós temos basicamente esses dois tipos de piquete. Um piquete mais... se eu faço um piquete de um formato mais quadrado, tá? Ou um piquete formato estilo pizza. Então, o formato piquete quadrado, se observa que tem um corredor interno. Então, aqui eu tenho os piquetes, tá? Eu tenho os piquetes, a divisão de piquetes. Eu preciso ter um corredor interno para que os animais tenham acesso a esse piquete. E aqui eu tenho uma área de descanso, ou chamada também de área de lazer, ou chamada também de praça de alimentação. Então, quando eu tenho um piquete quadrado, formato quadrado, eu já preciso ter esse corredor interno para que os animais tenham acesso a cada piquete. E preciso também ter uma praça de alimentação, onde serão alocados os coxos e onde serão alocados os bebedouros e também as sombras. Nós vamos falar também dessa área de descanso, dessa área de lazer, dessa praça de alimentação, tá? Então, o fato é, quando eu tenho piquetes mais quadrados, eu tenho um pastejo mais uniforme. A tendência de piquetes mais quadrados é um pastejo mais uniforme, tá? E isso é bom, tem um consumo de pastagem mais uniforme. Então, isso acaba sendo uma vantagem para os piquetes mais quadrados. Outra vantagem dos piquetes mais quadrados é que quando eu faço piquetes mais quadrados, eu tenho um menor gasto com cercas, tá? Quando eu faço piquetes mais quadrados,
eu tenho um menor gasto com cerca se comparado a esses piquetes mais compridos, tá? Uma desvantagem, né, do piquete quadrado, do formato piquete quadrado, é essa que eu falei. Quando eu faço um módulo de pastejo rotacionado com piquetes mais quadrados, eu tenho que fazer um corredor interno dentro desse módulo, tá? Então, esse corredor interno dentro do módulo, ele pode ser tanto uma vantagem, se eu olho em termos de facilidade de condução de gado, é muito mais fácil você manejar gado dentro de corredores, é muito mais fácil, tá? Jogo no corredor e vai embora. Jogo no corredor e vai embora. Vai entrar no piquete que tiver aberto. Então, quando eu faço um módulo de rotacionado, piquetes formato quadrado, eu tenho que fazer esse corredor interno. Isso é uma vantagem, porque facilita a condução do gado, mas é uma desvantagem em termos de perca de área e em termos de manutenção desse corredor, tá? Então, quando eu faço esse módulo quadrado, eu tenho esse corredor que facilita, facilita essa condução do gado, tá? Porque eu tenho um corredor interno que vai se ligar a um corredor externo, facilitando aí o transporte do gado, o manejo do gado até o curral, tá? Então, esses piquetes quadrados com corredores internos, eles são ideais para lotes maiores, que você necessita de menos mão de obra para conduzir o gado. Porque como é que você conduz o gado num corredor? Um vai atrás, e um vai na frente, que é o ponteiro. Eu tenho um ponteiro e tenho um vaqueiro chamado culatra. O ponteiro vai chamando a boiada, o culatra ele vai só ditando o passo. Ele vai só ali vendo se algum animal virou e ele vai organizando. Então, é muito mais fácil você manejar animais dentro de corredores. Bota no corredor, a tendência é o animal seguir linha reta e ele vai seguir sempre o ponteiro, o vaqueiro ponteiro. Tá? Então, tem essa vantagem aí, você fazer o corredor nesse formato de piquete quadrado. Por outro lado, foi o que eu falei, que é uma desvantagem, você fazer o corredor, significa um custo a mais, tá? Um custo a mais com cerca, e significa também um menor aproveitamento da área, porque essa área do corredor deixou de ser área de pasto, tá? O gado está passando aqui, está pisoteando, perdeu essa área de pasto. Então, o piquete quadrado tem a vantagem de ter o pastejo mais uniforme, de ter um corredor interno que facilita a condução do gado, principalmente em lotes maiores, mas esse corredor interno também é uma desvantagem, que é um custo a mais com cerca e também você vai ter um menor aproveitamento da área, porque essa área do corredor, que era para ser pastagem, não vai ser pastagem, porque o gado vai passar ali e aquilo ali vai acabar virando só um solo compactado, não vai ter capinha ali. Outra vantagem que eu tenho em relação aos piquetes quadrados, já falei do pastejo mais uniforme, do corredor que facilita o manejo do gado, é uma melhor orientação do tratorista. O tratorista, quando vai fazer adubação de cobertura, ele consegue ter uma orientação melhor com esses piquetes quadrados. Entrou nesse piquete 1 aqui, depois ele vai adubar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Ele tem uma melhor orientação, é mais fácil ele ver qual foi o piquete que foi adubado ou não. Isso também facilita na hora da adubação. Então, nós temos aqui o formato de piquete quadrado, é esse módulo aí. Piquetes quadrados, tem um pastejo mais uniforme, um consumo de forragem mais uniforme. Vai ser necessário construir um corredor central, que por um lado tem a vantagem de manejar melhor o gado, por outro lado tem a desvantagem de menor aproveitamento da área e manutenção de cerca e construção de cerca desse corredor. Eu tenho os piquetes, eu vou fazer os piquetes de acordo com a minha necessidade. Nós vimos aí a relação de cálculo essa relação de cálculo de piquete na aula anterior.
Eu tenho aqui uma área de descanso, ou chamada também de praça de alimentação, onde eu vou alocar os coxos de suplementação, bebedouro e sombra. Aqui que o gado vai descansar, o gado vai ruminar. Aqui que vai ser o malhadouro. Então você não precisa colocar um bebedouro em cada piquete, um coxo em cada piquete. Não. Você separa uma área de descanso, nós vamos ver sobre ela, nós vamos aprender a calcular aqui, tá? Você vai ver aqui o tamanho, você vai ter uma área de descanso, tá? Onde você vai ter um coxo e um bebedouro e sombra para esse gado descansar, ruminar, que vai ser o malhadouro, tá? Então, só em relação ao módulo quadrado, tá ok? Em relação ao módulo quadrado, tá ok? Hein? Em relação ao módulo quadrado, tá ok? Vamos entrar no módulo pizza agora, tá? Então, o módulo pizza, o formato pizza, tem esse nome porque essa foto ilustra bem, né? Parece uma pizza fatiada em vários pedaços, né? Esse formato pizza aqui, ele é muito usado em área de pivô central. Você tem um pivô central, ele gira nesse formato circular. Então, o pivô central, vamos chegar lá, Luiz. O Luiz Antunes perguntou qual a distância máxima da praça de alimentação para o último piquete. Então, vamos chegar já lá, tá? Então, esse formato pizza redondo é muito utilizado para quem faz o uso de pivô central. Quem usa pivô central, irrigação, o pivô ele gira fazendo esse círculo aí, tá? Então, esse formato pizza é muito usado nessa questão de pivô central, ok? O formato pizza, ele também pode ser quadrado, ó, também pode ser em outros formatos. Não precisa ser esse formato pizza circular. Esse formato pizza circular, já falei que é muito comum quando eu uso irrigação estilo pivô central, que ela vai circular nessa forma aqui, tá? E aí, nesse formato pizza, eu tenho uma praça de alimentação no meio, tá? Todos os piquetes convergem para a praça de alimentação. Você vê que nesse formato pizza eu não preciso ter, não há necessidade de ter o corredor interno. Nesse formato tipo pizza, eu não preciso ter um corredor interno, tá? Então, o formato pizza, ele já ganha ele já dispensa esse corredor interno, tá? Olha só, um formato pizza quadrado, você tinha um pasto grande, ó. Você tinha um pasto grande, fez uma área de lazer no meio e dividiu no formato pizza. São 6 piquetes, são 8 piquetes, 8 piquetes no formato pizza. Você tinha um pasto grandão, fez o módulo de rotacionado, fez a praça de alimentação no meio, aqui vai estar o bebedouro, o coxo, e aí você vai dividir em 8 piquetes, tá? Então, eu não uso corredores, não preciso de corredores, tá? Os piquetes têm acesso, cada piquete tem acesso à praça de alimentação, tá? Enquanto o animal estiver no piquete 1, essa porteira está aberta, esse coxo está aberto, o animal vai entrar aqui, lamber o sal dele, depois ele passa para o piquete 2, vai ter um acesso, passa para o 3, tem um acesso e assim vai. O gado vai girando, tá? Então, essa questão de não precisar fazer corredores já tem uma vantagem do custo menor, tá? Também tem uma vantagem de ser mais fácil fazer esse sistema, né? É um sistema que não requer muito... É mais simples de dividir na prática, né? Você pega um pasto grandão quadrado, faz o módulo de alimentação, a praça de alimentação no meio e divide e puxa a cerca nesse sentido, facilitando. Então, eu não preciso fazer o corredor. Essa é uma vantagem. Mas em relação ao manejo do gado, eu tenho uma desvantagem, porque o corredor facilitava essa questão do manejo do gado.
Eu tirava o animal do piquete, jogava no corredor, eu tiro o animal do piquete, jogo no corredor, cai num outro corredor, vai lá para o curral. Nesse aqui, ó, se o corredor tiver aqui, por exemplo, o animal tiver aqui, eu tenho que passar pelo pasto 8, pelo pasto 1, pelo pasto 2, para depois cair no corredor. Então, já dificulta o manejo do gado. Já precisa de mais gente para manejar isso aqui em lotes grandes. Falando de lotes grandes, né? 100 animais, 200 animais, 300 animais, tá? Então, tem essa desvantagem em relação ao manejo do gado, mas tem a vantagem que é o menor custo, não precisa fazer o corredor, economia com cerca, com manutenção, e também você ganha maior área útil de pasto, tá? Porque o corredor tirava essa área útil, tá? E aí você ganha uma maior área útil de pasto, tá? Então, acaba que esse módulo formato pizza tem um menor custo, porque não precisa fazer os corredores, acaba que você gasta menos. O formato pizza ele pode ser até com piquete regular, ó. Um formato tipo pizza, ele pode ser feito até com pasta irregular, ó. Aqui eu tenho, aqui eu tenho o Milton perguntou, professor, aonde que a água fica? A água fica no meio aqui, ó. A água fica no meio, bebedouro, nessa praça de alimentação aqui. A água fica no meio, tá? Milton Gomes perguntou aonde a água fica. Nesse caso, formato pizza, o bebedouro e o costiçal fica no meio, tá? Nesse formato aqui quadrado, eu faço uma área de descanso no canto, tá, desses piquetes, tá? Eu posso fazer esse formato pizza em qualquer tipo de formato. Você vê que esse pasto aqui é um pasto meio irregular e eu consegui mesmo assim fazer um formato pizza, tá? Faço a praça de alimentação no meio, circular, bebedouro, costiçal mineral e aí eu consigo fazer esse formato pizza, tá? Ah, Uma outra vantagem desse formato aí pizza é que se eu tenho, por exemplo, acesso a esses piquetes numa área mais declivosa, né, numa área mais morrada, ele facilita, porque eu não preciso ter corredor. Porque se eu faço um corredor numa área morrada, facilita muito a erosão, aumenta a erosão. Então tem essa vantagem também. E esse formato pizza, por não ter corredor, você tem um uso mais racional da área, uma maior facilidade de implantar esse módulo. Já falei, você pega um pasto irregular, faz uma praça no meio e divide. É um pouco mais simples do que fazer esse piquete quadradinho, tudo certinho, né? Isso aqui é mais complicado para fazer. Esses piquetes mais quadrados já requer um georreferenciamento e tal, tá? Esse piquete tipo pizza já é uma coisa mais simples para você fazer, tá? A grande dúvida é, será que vai ter um pastejo mais irregular nesse formato tipo pizza? Ele não pode ser muito estreito, né? Esse formato tipo pizza não pode ser muito estreito, tá? Se ele for uma faixa muito estreita, aí sim pode ter um formato irregular. Mas se não for um formato muito estreito, não vai ter pastejo irregular, tá? Outra coisa importante é ter um tamanho adequado de porteira esse tamanho adequado de porteiras e colchetes, dando um acesso a essa praça de alimentação, tá? Ter um acesso adequado a essa praça de alimentação, para evitar o super pisoteio dessa área. Por isso que ele não pode ser muito fino, não pode ser muito estreito, senão o gado vai super pisotear essa área próxima a área de descanso. E aí vai ter um super pisoteio aqui, acaba tendo um pastejo mais irregular, tá? O Milton Gomes, professor, no rotacionado posso fazer piquetes de diferentes tamanhos em metro quadrado? Não. Os piquetes têm que ter o tamanho semelhante. Por quê? Porque você está manejando o mesmo lote. Se eu vou manejar 100 animais
um piquete tem, você tem um piquete com 100 hectares, você tem um piquete com 10 hectares, o outro tem 5 hectares, o outro tem 15. Você vai ter um consumo irregular. Então, os piquetes têm que ter o mesmo tamanho. A diferença máxima é de 10, 15%. Os piquetes têm que ter o mesmo tamanho em metro quadrado, porque o lote que está rodando lá é o mesmo. Se eu faço um módulo para 100 animais, os 100 animais que vão rodar no piquete 1, no 2, no 3, se o piquete 1 tem 10 hectares, o piquete 2 tem 5, vai ter um super pisoteio no pasto que tem 5. Então, os piquetes têm que ter o mesmo tamanho, de preferência o mesmo tamanho, com diferença máxima de 10, 15%. Tá? Então, é isso que sua pergunta ia vir agora, Milton. Ó, os piquetes devem ter o mesmo tamanho, no máximo 10% no máximo 10% a mais ou a menos, porque o lote que está rodando aqui é o mesmo. Tá? Se os piquetes tiverem tamanhos diferentes, você vai ter que variar a carga animal. Então, vou dar um exemplo. Você colocou 100 animais nesse piquete aqui. Esse piquete é maior do que esse. Quando você passar para esse piquete aqui que é menor, você vai ter que diminuir a carga. Isso não existe. Então, eu tenho que ter piquetes do mesmo tamanho para manter a mesma carga. Ok? E agora vem a pergunta do Luiz Antunes. Ele pergunta qual a distância máxima da praça de alimentação para o último piquete. Vamos falar sobre isso agora. Você está vendo aqui, ó, caminhada para obesos. Então, quem quer emagrecer, caminha. Quem quer emagrecer, faz exercício. O animal, ele está o quê? Recria e engorda. Eu quero engordar o animal. Então, quanto mais o animal anda, mais será o gasto de energia, menor será o ganho médio diário. Então, quanto mais o animal anda, mais ele perde peso. Aqui eu tenho aqui a distância percorrida pelos animais e o ganho de peso grama a dia. O animal que anda 500 metros por dia, numa declividade de 5%, ele ganha 590 gramas por dia. Se a declividade for aumentando, ele vai diminuindo o peso. Agora, o animal que anda 2.000 metros por dia, na mesma declividade, ele ganha aí 60 gramas a menos. Quando vai aumentando a declividade para 10%, ganha 80 gramas a menos. E aqui ele chegou com 20% de declividade, ele chegou quase 110 gramas a menos. Então, a distância ideal para o animal percorrer, a distância ideal do último piquete para a praça de alimentação é no máximo 600 metros, tá? De 500 a 600 metros, ok? Do último piquete até essa praça de alimentação aqui, 500 a 600 metros, ok? Luiz Antunes, Raquel Neto Antunes perguntou. E eu estou respondendo agora. Tá bom, meu amigo? O Pedro Henrique, qual a diferença máxima entre largura e o comprimento do piquete? Não tem essa regra. Não tem essa regra, tá? O fato é, quanto mais quadrado, melhor. Tá? Se você quer uma regra, no máximo 2:1. Tá? Máximo 2:1. Ok? Então, a distância máxima entre o último piquete e a área de lazer, 600 metros. Aqui, no caso, ó, a distância máxima entre o canto do piquete até a área de lazer, 600 metros. Tá? Aqui eu tenho um outro formato de piquete mostrando, ó, que essa praça de alimentação, ela pode ficar no meio. Tá? Você pode até, inclusive, se o módulo for muito grande, e você pode fazer mais de uma praça de alimentação, ou você pode colocar no meio, ou você pode fazer 2 praças de alimentação. Professor, meu módulo aqui é muito grande, o último piquete até a área de descanso dá mais que 600 metros.
faz 2 praças de alimentação, tá? Ou coloca no meio, tá? Então, existe também o fator que os animais preferem consumir forragem até 600 metros distante das aguadas. Então, é até melhor para você manter esse coxo próximo dos animais para facilitar o consumo de suplemento, consumo de água, tá? É lógico que se eu estou pensando em fazer pastejo rotacionado, se eu penso em fazer pastejo rotacionado, eu tenho que pensar em cerca elétrica, porque a cerca elétrica ela facilita muito a questão da implantação do pastejo rotacionado. A cerca elétrica é mais barata que a cerca convencional. É lógico que a cerca convencional ela tem que ser implementada nas divisas da fazenda, e na parte perimetral da fazenda. Mas se eu quero subdividir esse pasto de 100 metros, esse pasto aí de 100 hectares, e já está cercado com a cerca convencional, usando uma cerca elétrica, eu vou subdividir isso muito mais rápido. Então, a cerca elétrica ela é mais rápido para fazer, ela tem uma dinâmica mais rápida do que a cerca convencional. Além do mais, tem um custo mais barato também. Então, as cercas elétricas, elas facilitam a divisão da pastagem já existente. A cerca elétrica, ela facilita a divisão de pastagem. Ela faz uma divisão mais rápida, ela faz uma divisão mais prática. Esse exemplo aqui, eu tinha 3 pastos grandes, eu subdividi em 7 pastos menores usando cerca elétrica, tá? Então, o uso da cerca elétrica, ela acelera o processo. É uma cerca mais fácil de fazer. Só lembrando que a cerca convencional, ela é uma barreira física. O animal não passa a cerca convencional porque ela é uma barreira física. Já a cerca convencional é barreira física. O animal não passa ela porque tem uma barreira física, tá? Já a cerca elétrica, ela é uma barreira física, mas com efeito psicológico. A cerca elétrica é uma barreira física com efeito psicológico, tá? Então, o animal, às vezes é até interessante você fazer uma escolinha, um piquete escolinha. O que é o piquete escolinha? É um piquete para colocar os animais e forçar os animais a tomarem choque, né? Então, esse tamanho de piquete escolinha depende muito do tamanho do seu rebanho, tá? Pode fazer um piquete pequeno e colocando os animais aos poucos, tá? Mas o que segura a cerca elétrica é o choque. Então, um aparelho de choque bem dimensionado, o que segura a cerca elétrica é o choque, tá? A cerca elétrica é uma barreira física com efeito psicológico. E a cerca elétrica é utilizada desde a década de 30 nos Estados Unidos. Então, a cerca elétrica é uma tecnologia que já vem sendo usada há muito tempo nos Estados Unidos, desde a década de 30. Aqui no Brasil, como a gente sempre copia a coisa que vem de fora, houve uma certa resistência a usar a cerca elétrica. Só começou a ser utilizado a partir da década de 90. Começou a ser mais utilizado e mais aceitado, né? Principalmente para a questão de pastejo rotacionado em gado de leite. Então, em gado de leite, que se começou a utilizar a cerca elétrica, eu lembro, foi feito um projeto lá em casa para produzir gado de leite na braquiária de Cumbres, né? Toda dividida na cerca elétrica, 36 piquetes, 36 piquetes, se não me engano. E a cerca elétrica, inicialmente, foi utilizada em gado de leite. Eu lembro que tinha umas vacas bravas que pulavam uma cerca, pulava tudo, quebrava tudo. Então, era muito usada a escolinha, o gado zebuíno não tinha muita questão, não tinha também não tinha muita qualidade da cerca ainda, não tinha um domínio em cerca, acerca das instalações, o choque não era efetivo, o isolamento não era efetivo, as cercas eram mal feitas, e aí o gado acabava pulando e quebrando, né? Mas hoje
Já existe aí eletrificadores, tá? E uma tecnologia para aterramento para você fazer a sua cerca elétrica bem feita. O que segura o gado é o choque. Se você perder o choque por algum motivo, por algum roubo de carga, aí o gado não vai respeitar, aí, né, ele vai quebrar essa cerca. O fato é que a cerca elétrica ela acelera muito a divisão de pastagem e, além do mais, além de ser mais rápida, ela tem um custo de implantação bem menor. A grande resistência que ainda se tem sobre cerca elétrica é a questão da manutenção dela. Ela exige mais manutenção, isso é um fato, né? A cerca elétrica exige mais manutenção, não tem jeito, tá? Só que a grande vantagem dela ainda é o menor custo por quilômetro construído. É uma cerca mais barata, é uma cerca bem mais barata. Se eu comparar, por exemplo, o quilômetro da cerca elétrica com o quilômetro da cerca tradicional, a cerca tradicional é bem mais cara. Tá? Olha só, a cerca elétrica, isso aqui para 3 quilômetros de cerca, tá? A cerca elétrica ela gasta cerca de 150 estacas para 3 quilômetros de cerca. A cerca tradicional você vai gastar 750 estacas. Em termos de arame, a cerca elétrica, como tem menos fio, usa 9.000 metros. Tá? A cerca tradicional, como usa mais fio, 18.000 metros de arame. Isso para 3 quilômetros, tá? Se for grampo, não usa, né? Geralmente você usa isoladores. Já a tradicional usa grampo. Balancim não usa, a cerca tradicional já usa. O kit cerca elétrica com aparelho, isolador e eletrificador, você vai gastar R$ 2.500, ou mais ou menos, depende muito da sua região, do tipo de eletrificador. Isso aqui é o cálculo para 3 quilômetros. Na cerca tradicional você não usa. A mão de obra da cerca tradicional é mais cara que a mão de obra da cerca elétrica, porque é uma cerca mais trabalhada. Então, enfim, a cerca tradicional chega a custar 3, 4 vezes mais cara do que a cerca elétrica. Tá? Se eu pegar o quilômetro da cerca elétrica, nessa cotação que eu fiz, sai em torno de R$ 3.600. O quilômetro da cerca tradicional chega a sair até R$ 12.000. Então, é caro. Tá? É caro. Cerca é caro. E uma forma de você agilizar a implementação é fazendo uma cerca elétrica. Você vai ter um custo mais barato e você vai ter uma efetividade. Tá? A outra vantagem da cerca elétrica é que você tem uma maior flexibilidade na alteração de projeto. A cerca tradicional, uma vez que você fez ela, você não vai desmanchar ela para fazer outra, não tem como. Tá? A cerca elétrica ela já permite essa maior flexibilidade. Tá? Cerca tradicional, você não vai desmanchar uma cerca tradicional para fazer outra. Tá? A cerca elétrica você já pode fazer. Tá? E aí, como sempre sempre tem que fazer um ajuste nos módulos, ou se você quiser fazer um ajuste nos módulos, aumentar a carga animal, alguma coisa assim, a cerca elétrica facilita esse ajuste, tá? Ou até uma redivisão, ou até uma subdivisão, a cerca elétrica, ela facilita. A tradicional é muito mais difícil, você não vai desmanchar uma cerca tradicional, né? É muito mais mão de obra para desmanchar uma cerca tradicional. Uma outra vantagem da cerca elétrica é que ela causa um menor dano ao animal, tá? Porque o animal toma um choque e sai. Na cerca tradicional, o animal às vezes ele quer forçar. Lá na fazenda sempre tem um bezerro que quer forçar uma cerca e ele mete a pata ali, ele enfia a cabeça e ele força ali e ele acaba até se machucando, tá? Ou até uma vaca força, quer pular e acaba se lesionando. E se for cerca de arame farpado, nem se fala, né? Lá em casa não tem nenhuma cerca de arame farpado, é só cerca de arame liso, tá? Mas, mesmo assim, o animal ele quer passar, ele quer forçar, tá? Isso causa um dano ao animal. Na cerca elétrica, um choque se você usa um aparelho de choque muito bem dimensionado, você vai ter esse menor dano, tá? Desvantagem da cerca elétrica é que você precisa de uma manutenção mais frequente. A desvantagem da cerca elétrica é essa. A manutenção da cerca elétrica é mais frequente. Se quebra um isolador, você tem que trocar.
uma porteira, um arame, tá? É uma manutenção mais frequente mesmo, tá? Você tem uma maior quebra, tem que ter uma reposição de peça, tem que ter um estoque de peça, porque quebra uma coisa, quebra outra, você precisa estar arrumando. É importante sempre monitorar a qualidade do choque, porque se um capim encosta na cerca, já rouba carga. Se o capim encosta na cerca, já rouba carga. E aí, roubando carga, já perde a eficiência do choque. Então, é interessante monitorar essa qualidade do choque em relação a roubo de carga, porque se não tiver choque, o gado vai passar, vai pular e vai quebrar a cerca. Tá? Então, é sempre necessário fazer esses aceiros aqui, ó, para você evitar essa perda de choque. O aceiro é o quê? O aceiro pode ser químico, pode ser mecânico. Geralmente, você faz um aceiro mecânico, tá? Ou pode fazer, ou você faz um aceiro químico, usando herbicida nisso aqui. Ou pode fazer um aceiro mecânico, roçando. Então, depende de como que você vai fazer essa manutenção. Depende do capim. O que importa é o seguinte, o aceiro é fundamental para evitar a perda de carga. Se você vai fazer aceiro mecânico, se você vai fazer aceiro químico, aí é com você. Se for acero químico, hand-up, mete o hand-up. Mete o hand-up mata tudo. O acero químico ele vai ser mais rápido. Mete um hand-up ali que vai matar aquela planta. O acero mecânico vai ser com roçadeira, que se você roçar, o capim volta a crescer mais rápido. Tá? O que importa é que o acero é fundamental para evitar esse roubo de carga e para ter um bom funcionamento da cerca elétrica. Tá? O Milton Gomes perguntou, professor, a cerca elétrica com energia solar é viável? Sim, funciona. Funciona bem, tá? Cerca elétrica com painel solar funciona bem também, ok? Então, normalmente nós temos aqui gado de corte. Você vai utilizar estacas a cada 20 metros, 2 fios eletrificados. Geralmente um fio a 70 centímetros de altura e um fio a 1,10 m, tá? Então, estacas distanciadas aí a cada 20 metros, tá? Estacas distanciadas a cada 20 metros, são 2 fios de arame, você vai usar 2 fios. Um a 1 a 70 centímetros, o outro a 1,10 m, tá? Então, você gasta menos estaca, você gasta menos arame, tá? Porque são só 2 fios eletrificados, ok? Estacas a cada 20 metros, 2 fios eletrificados, um a 70 centímetros, outro a 1,10 m. Se for gado de cria, normalmente você usa 3 fios, tá? Gado de cria, você usa 3 fios. 2 eletrificados e um sem eletrificar, tá? Outra coisa importante é a questão das porteiras e colchetes, tá? Em relação a porteira e colchete, eu vou fazer uma observação especial e muito importante, porque poucos produtores atentam para isso, tá? O local que ocorre mais acidente na fazenda é a entrada de porteira. Essa entrada e saída de porteira. Porque o gado, onde passa um, todo mundo quer passar, ninguém quer ficar para trás. Eles têm um hábito, eles têm um comportamento gregário. Então, passou um, ninguém quer ficar para trás. É uma característica de rebanho, tá? Porque ele se comporta como presa. Se o que ficar para trás, o leão come, a onça come. Então, o dimensionamento correto de porteira e colchete evita muito essa questão de acidentes, principalmente entrada e saída de piquete. Na saída é mais complicado, porque eles estão mais desesperados, mas na entrada também ocorre. Isso vale também para curral, tá? Muito cuidado quando for manejar o gado. A maioria dos acidentes ocorrem nas porteiras, tá? Então, esse dimensionamento tem que ser respeitado, tá? Porteiras e colchetes, mínimo 4 metros de largura para lotes com até 50 cabeças, 50 animais. Mínimo 6 metros de largura para lotes entre 50 a 100 cabeças, 50 a 100 animais.
mínimo 8 metros de largura para lotes com mais de 100 cabeças. Então, você precisa seguir esse cronograma e precisa dimensionar bem as porteiras, os colchetes, para evitar acidentes. Porteiras pequenas, colchetes pequenos, entradas de piquete pequeno, causa mais acidentes, mais lesões, mais manutenção de porteira quebrada, de colchete quebrado. Então, se atente a isso quando for fazer o seu planejamento. Então, é isso que eu falei, né? Mínimo 4 metros para lotes com até 50 cabeças, 6 metros para lotes entre 50 e 100 cabeças, 8 metros para lotes com mais de 100 cabeças, tá? E é isso que eu falei, ó. Quando você tem porteiras e colchetes estreitos, tem muitos acidentes, principalmente com bezerros, gado de cria, muito acidente com bezerro, a vaca aperta o bezerro ali nas porteiras, muita pancada, acidente, animal quebra a perna, pisoteio, tá? Principalmente em gado de cria. Mas ocorre também em animais de engorda e animais de recria. Um outro fator importante são os corredores. O que são os corredores? Os corredores de acesso. Então, nós temos aí, para o gado ter acesso ao curral, para o gado ter acesso aos piquetes, eu preciso de corredores. Tá? E os corredores são fundamentais. Vou falar agora, Pedro Henrique. Falar agora, Pedro Henrique. Então, os corredores eles são essenciais porque eles permitem o acesso dos animais aos piquetes e ao restante da fazenda. Então, eu preciso ter corredores para ter acesso. Então, por exemplo, nesses piquetes formato quadrado aqui, ó, eu tenho que ter um corredor interno para os animais terem acesso. Mas eu tenho que ter um corredor externo para levar os animais até o curral. Então, os corredores, eles ligam o módulo de rotacionado ao restante da fazenda. Os corredores são essenciais para o manejo do gado. Tá? Nesse módulo de piquetes aqui fechado, tá? Eu tenho corredores internos. Mas no restante da fazenda, eu preciso ter esses corredores para poder manejar o gado. Tá? Corredor facilita muito o manejo do gado. Eu jogo o gado no corredor, sai lá no curral. Então, o corredor, ele deve ter uma largura mínima de 6 a 8 metros de largura. Isso aí é o mínimo, tá? Por quê? Porque o corredor ele vai transitar trator. Você tem uma fazenda, você vai ter que ter trator para levar adubo, suplemento. Então, o mínimo que você deve ter de largura de corredor para permitir o acesso desses tratores que vai levar adubo, implemento, no mínimo é de 6 a 8 metros de largura. Porém, os corredores também dependem aí do tamanho de cabeças. Então, 6 metros, no mínimo 6 metros, para lotes de até 50 cabeças. 6 a 8 metros para lotes entre 50 a 100 cabeças. De 8 a 10 metros para lotes com mais de 100 cabeças. Tá? Então, os corredores também são fundamentais. Corredores estreitos. Se eu tenho corredores estreitos, vai ter acidente, vai apertar o gado. Se eu tenho um corredor estreito, aumenta o risco de erosão, porque o gado vai pisando, forma uma trilha. Então, corredores aumentam o risco de erosão. Então, eu tenho corredores aí, no mínimo, 6 metros para lote com 50 cabeças, 6 a 8 metros, 50 a 100 cabeças, 8 a 10 metros para mais de 100 cabeças. Tá? E aí eu cheguei agora na área de lazer. Tá? Então eu chego agora na área de lazer. Tá? Chamada também de área de descanso.
Ou pode chamar também de praça de alimentação. Então, tem aí a área de lazer e descanso ou praça de alimentação. Na área de lazer ou de descanso é que serão alocados os coxos, os bebedouros e a sombra, de modo a proporcionar que os animais tenham acesso à água de boa qualidade, ao suplemento que você escolheu, ou sal mineral com ureia, sal proteinado, proteico energético, ração de semi-confinamento, sombra e uma área para eles ruminarem, descansarem. Então, nessa área de lazer, é aqui que será o malhadouro do gado. O gado não vai precisar descansar no pasto. O gado vai descansar nessa área, malhadouro. Aqui vai ter água, vai ter sal, vai ter sombra. Tá? O gado vai descansar, vai ruminar. Tá? Então, essa área de lazer ou de descanso é chamada também de redondel, de praça de alimentação ou centro de manejo. Tá? Tem esses nomes também. E ela traz uma grande vantagem. Por quê? Eu não preciso colocar um coxo em cada piquete. Eu não preciso colocar um coxo de sal mineral em cada piquete. Eu não preciso colocar um bebedouro em cada piquete. Eu faço uma área de lazer, uma área de descanso, e aí eu coloco o coxo, o bebedouro nessa área de descanso, nessa praça de alimentação. Então, traz uma série de vantagens, porque eu não preciso gastar dinheiro colocando um coxo de sal, um sal mineral e um bebedouro em cada piquete. Eu aloco tudo nessa praça de alimentação, nessa área de descanso, inclusive sombra, e ali eu vou ter o local ideal para o gado ruminar, para o gado descansar, nas horas mais quentes do dia, lamber o sal mineral, ingerir a água, em um único local. Então, essa área de descanso, ela deve ser preferencialmente localizada no centro do módulo de rotacionado, justamente para ter uma distância mais equilibrada, como nesse caso aqui. Se eu faço uma praça de alimentação no centro do módulo, do piquete 1 fica mais perto, do piquete 5 fica mais perto. Se eu faço uma praça aqui perto do piquete 1, fica perto do piquete 1, mas fica longe do piquete 5. Então, eu fazendo no centro, eu já tenho um acesso, uma distância mais perto para todos os piquetes. Não fica longe dos piquetes, fica perto de todos os piquetes, tá? Então, de preferência, no centro, tá, do módulo. Aqui eu tenho o exemplo do formato pizza, tá? Que aqui já é obrigatoriamente no centro, né? Então, olha só, aqui eu tenho um módulo de rotacionado e aqui eu tenho uma praça de alimentação, ó. Tá? Então, todos os piquetes, eles convergem, tá, para essa praça. Todos os piquetes devem dar acesso a essa praça. Tá? No caso aqui, 4 piquetes. 1, 2, 3 e 4. Todos dão acesso a essa praça. A função dela tem que ter sempre água de boa qualidade. A função é fornecer água de boa qualidade, suplemento de boa qualidade, tá? De forma que você não precise colocar isso em cada piquete. Então, você economiza colocando isso num único lugar, que é a área de lazer ou de descanso ou praça de alimentação. É uma área comum, onde os animais têm água, têm suplemento, têm sombra, coxo de sal mineral, é o malhadouro, eles vão ruminar, eles vão descansar, vai ter sombra, tá? Essa praça de alimentação, ela deve permitir acesso de trator, ela deve ser de fácil acesso, para permitir o acesso de maquinário, porque quem vai levar o sal mineral? Né? Então, você tem que ter uma área de bom acesso, de fácil acesso, de livre acesso para os tratores, para os animais. Tá? E se eu vou levar, por exemplo, um suplemento, um proteinado, um proteico energético, e eu vou usar o trator, tem que ter um fácil acesso. E principalmente um fácil acesso para os animais. Tá?
deve ser um fácil acesso para que os animais possam transitar e chegar a essa área. Então, uma área livre de obstáculos, livre de toco, de pedra, buraco, deve ser uma área sempre livre. Né? Não pode ter toco, não pode ter pedra, buraco, porque isso vai dificultar o acesso de máquinas e animais. E quando eu for levar um sal mineral, como é que eu vou levar? Tá? Deve ter bebedouro e coxo bem distribuído, tá? Para evitar essa disputa. Nós já falamos aqui sobre coxos, bebedouros. Vamos falar agora sobre dimensionamento de bebedouros e coxos, tá? Então, os coxos bem dimensionados, bebedouros bem dimensionados, para que todos os animais tenham acesso à água. Nós vamos aprender a dimensionar bebedouro. De coxo, eu já falei e muito aqui. Se for coxo de sal mineral, acesso a um lado, 4 centímetros. Acesso aos dois lados, 2 centímetros. Se for proteinado, de 10 a 15 centímetros. Se for ração de confinamento, 30 centímetros. Vamos falar sobre isso mais na frente. Então, coxos bem dimensionados, bebedouros bem dimensionados, para que todos os animais tenham acesso à água e ao suplemento. O ideal é que ela tenha esse formato quadrado, tá? Porque é mais fácil construir as cercas e fazer a manutenção. Mas, se você quiser fazer circular, você pode fazer, tá? O ideal é que tenha esse formato quadrado e que seja, no máximo, aqui, ó, 600 metros longe do último piquete, tá? Aqui um formato quadrado, mas pode ter um formato circular também. Uma outra coisa importante é que essa área de lazer ou de descanso, ela não pode estar localizado em um local que vai acumular água. Então, a área de lazer ela não pode estar no local encharcado. E como é que o animal ele vai descansar, ele vai ruminar no local encharcado? Tá? Além do mais, se esse local for encharcado, vai formar lama, o animal vai deitar na lama. O animal que deita em lama, ele ganha menos peso. Então, deve ser um local mais alto, um local que não acumule água, em nenhuma época do ano de preferência, para evitar a formação de atoleiros, tá? E isso vai prejudicar muito o bem-estar dos animais, tá? O ideal é, inclusive, que essa área aqui ela seja formada com capim, tá? Ela seja formada com um capinzinho. Por mais que o animal vai ali deitar, faz um malhadouro, deita e acaba matando esse capim, mas o ideal é que, inicialmente, ela seja formada com uma leve vegetação. Porque esse capinzinho que forma assim, ele evita a formação de lama, de poeira, porque nós temos a lama na chuva e nós temos a poeira na seca. Os dois são prejudiciais. Tanto a lama quanto a poeira são prejudiciais. Então, se essa praça de alimentação estiver formada de capim, melhor ainda. Vai evitar a formação de lama, vai evitar a poeira excessiva. Mesmo que em alguma parte dela o gado vai deitar, vai matar o capim, não tem problema. Mas que tenha esse pasto formado dentro dela, de preferência, para evitar tanto a lama quanto a poeira. Que ambos, lama e poeira, vão trazer prejuízos para o animal, em termos de ganho de peso e doença, de manejo sanitário. Tá? Então, a área de descanso ela não pode ser pequenininha. Ela deve ser uma área adequada para permitir que esse capim saia, que esse capim sobreviva. Então, nós vamos falar agora sobre tamanho de área de lazer. Tá? Em relação à cerca, o ideal é que essa praça de alimentação ela seja cercada com cerca convencional, tá? Por quê? Porque ali vai estar o suplemento e tal, então é melhor que essa praça de alimentação seja feita com cerca convencional. Mas pode ser feito também com cerca elétrica. Aí você faz uma cerca mais reforçada, com 3 fios de arame, sendo 2 elétricos. Mas, como é uma área menor, compensa nesse cercado você fazer uma cerca convencional, tá? Então, essa área de lazer é muito bom, é uma área que você vai economizar com implantação de saleiro, bebedouro, de preferência
deve ser localizada no centro do módulo ou, no máximo, a 600 metros do último piquete. Vamos lá as perguntas. O Eduardo perguntou, professor, seria possível incluir um curral nessa área? Aí depende do tamanho do seu módulo, tá? Aí teria que ser uma área maior. Se você quiser incluir um curral aqui, tem que ser uma área maior, tá? Ok? Mas seria interessante, né? Você faz uma área maior com curral, todos os piquetes vão convergir, tá? Se fosse um piquete, se for um módulo grande, é interessante fazer um curral, tá? 400 hectares, sim, interessante. Que você já consegue manejar o gado nesse curral e já tem acesso a essa parte. Interessante, Eduardo. Luiz Antunes, a área de morro pode, a área de descanso pode ser em cima do morro? Aí depende, Luiz, da configuração. Vai ter corredor de acesso a esse morro? Tá? Eu preciso ver a foto da sua fazenda, tá? Mas pode ser em cima do morro, de forma que os animais tenham acesso a todos os pastos, né? Eu só preciso saber como é que vai ser o corredor de acesso a essa área de lazer, tá? Então, a área de lazer é isso aqui, pessoal. Tá? Qual que é o dimensionamento dela? Qual que é o dimensionamento dela? Olha lá, você vai ter que ter, ó, a área de lazer é coxo, bebedouro, sombra. Tá? A área de lazer, de preferência, no centro do módulo ou no máximo 600 metros do último piquete. Tem que ter bebedouro e coxo. Tem que ter coxo de boa qualidade. Tá? De preferência no centro do módulo, ó. Preferência no centro do módulo. Aqui eu tenho, ó, a área de descanso aqui, pode ser também um corredor, tá? Eu posso usar o corredor como área de descanso, tá? Depende do tamanho dele. Posso usar esse formato como área de descanso, posso usar esse formato como área de descanso. Corredor, o próprio corredor pode ser área de descanso. Desde que você coloque sombra, um coxo de sal mineral, também pode ser corredor. Dependendo do tamanho do corredor, ele já pode agir como área de descanso, tá? Aqui, o pizza quadrado, eu tenho uma área de lazer redonda, o pizza quadrado, tá? Aqui o formato quadrado, com esse corredor central, e a praça de alimentação no meio, ó. Alimentação no meio. Tem que ter o coxo de sal mineral e a fonte de água, o bebedouro. E aí que vai o tamanho, pessoal. Vamos lá. Aí, agora vai o tamanho, o dimensionamento. A área de descanso pode ser usada para fazer semi-confinamento ou confinamento? Sim, senhor. Pode sim. Tá? Pode sim, perfeitamente. E aí nós vamos entrar agora na área de lazer. Quantos metros quadrados por cabeça? 15 a 30 metros quadrados por cabeça. Tem muita gente que fala, professor, que absurdo, 15 metros quadrados por cabeça. Eu pensei que fosse 1 metro só. Pessoal, essa é um tamanho adequado. De 15 é o mínimo. 30 é bom. De 15 a 30 metros quadrados por cabeça. Não faça menos. Porque você vai interferir no bem-estar animal. Se você colocar um tamanho muito pequeno, professor, vou usar 5 metros quadrados por cabeça. Vai aumentar a poeira na seca, vai aumentar a lama na chuva, tá? Os animais têm um conforto, vai ter um conforto menor, vai ter um bem-estar menor, e animal com bem-estar menor, com conforto menor, ganha menos peso. Excesso de poeira, excesso de lama, menor ganho de peso. Então, a área de lazer ideal, 15 a 30 metros quadrados por cabeça, sendo 15 o mínimo, tá? Para gerar um conforto animal. Não pense que você vai economizar colocando, vou botar só 5 metros quadrados por cabeça. Vai aumentar a poeira na seca, vai aumentar a lama na chuva.
aumenta as doenças. E aí o barato sai caro. Tá? Então, 15 metros quadrados é o mínimo. 30 metros quadrados é bom. Inclusive, foi a pergunta do Pedro Henrique. Esse é o espaçamento para curral de confinamento, Pedro Henrique. Esse é o espaçamento para curral de confinamento. Então, você pode fazer um semi-confinamento, um confinamento a pasto, usando uma área de lazer, desde que você use esse espaçamento, tá? E tenha coxo, tá? O ideal mínimo 15 metros quadrados por cabeça, o ideal 30 metros quadrados para evitar briga, disputa, formação de lama, formação de poeira, tá? Então, se eu tenho um módulo com 100 animais, 15 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. 100 animais, 15 metros quadrados, que é o mínimo, 1.500 metros quadrados. Aqui eu tenho um piquete pizza. Eu tenho um formato pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, formato pizza. Circular. Tá? Aqui eu tenho um piquete quadradinho. Ó. É um piquete pequeno, né? Uma área de lazer pequena. 2 coxos de sal mineral, um bebedouro, uma área pequena. Tá? E aí, coxo de sal mineral, foi o que eu falei. Espaçamento de coxo de sal mineral. Cerca de 4 centímetros linear por cabeça. Eu vou usar quanto? 4 centímetros linear por cabeça de espaçamento. Tá? 100 cabeças, 4 metros. Isso com acesso apenas a um lado. Se o animal tiver acesso aos dois lados, como esse coxo aqui, ó, o animal pode chegar de um lado, pode chegar do outro. Se o animal tiver acesso aos dois lados, 2 centímetros linear por cabeça. 100 cabeça, 2 metros. Isso aqui para sal mineral, tá? Aqui é para sal mineral. Então, coxo de sal mineral, 4 centímetros linear por cabeça, com acesso a um lado. Acesso aos dois lados, 2 centímetros linear por cabeça. Tá? Aqui é a dimensão do coxo. Tá? Já o coxo para proteinado é 12 centímetros linear por cabeça mesmo, tá? Aí eu já considero o acesso aos dois lados. Então, se for proteinado, de 10 a 12 centímetros linear por cabeça. 100 cabeças, 12 metros, tá? Então, se for proteinado, 10 a 12 centímetros linear por cabeça. 100 cabeças, 10 a 12 metros, tá? Proteico energético, 15 centímetros linear por cabeça. 100 cabeças, 15 metros. Ok? Coxo de proteico energético, 15 centímetros linear por cabeça. 100 cabeças, 15 metros. Vamos lá para os bebedouros. Localização. E se for semi-confinamento, tá? Semi-confinamento, 30 centímetros linear por cabeça. Semi-confinamento, 30 centímetros linear por cabeça. 100 cabeças, 30 metros. Bebedouro. Vamos lá. Os bebedouros devem ser localizados na área de lazer. Como é que eu vou fazer o cálculo? Vamos lá. O consumo de água. Um animal consome cerca de 9 a 15 litros de água por dia para cada 100 kg de peso vivo. É assim que você vai fazer o cálculo. O consumo de água também, ele está relacionado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o consumo de água. Você pega aqui, ó, temperatura 30 graus, o animal chega a consumir 78 litros de água por dia, tá? Então, a temperatura, isso é um animal de 450 quilos, tá? Então, a temperatura, ela aumenta o consumo de água, tá? Se você está aí com 35 graus, muito quente, um animal de 450 quilos chega a consumir até 78 litros de água por dia, tá? Então, nós vamos considerar um consumo mínimo de 40 litros por cabeça dia, tá? Se eu considerar um animal de... Você pega um animal de 400 quilos, vai ter um consumo aí de, no mínimo, 40 litros por cabeça dia. É isso que nós vamos considerar, 40 litros por cabeça dia. Vamos fazer o cálculo aqui.
O João perguntou o seguinte: essa medida de proteinado serve para o milho em grão inteiro também? Milho em grão inteiro é 30 centímetros, tá? Milho em grão inteiro eu prefiro usar 30, tá? O consumo vai ser maior. Milho em grão inteiro eu prefiro usar 30, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço o cálculo do diâmetro? Como é que eu faço o cálculo do tamanho do bebedouro? 100 bois, 40 litros por dia. 100 bois vão consumir 4.000 litros dia, tá? E aí eu pego a vazão litros por hora. 4.000 litros por dia, divide por 24 horas. Vamos supor que eu tenho uma vazão de 166 litros por hora. Eu jogo nessa fórmula aqui para saber o tamanho mínimo do bebedouro. Consumo diário divide por 2, menos vazão vezes 2. O consumo diário foi o quê? 100 bois, 40 litros dia, 4.000 litros por dia. Consumo diário, 4.000 litros. Divide por 2, dá 2.000. Vazão. A vazão foi 4.000 por 24. A vazão foi 166 litros por hora. Então, 4.000 dividido por 2, 2.000. 166 vezes 2, 332. 2.000 menos 332, eu tenho que ter um bebedouro com capacidade mínima de 1.668 litros. Tá? Olha só, aqui eu tenho um bebedouro, aqui eu tenho as medidas de um bebedouro com capacidade de 2.000 litros. Mas quando você for comprar o seu bebedouro ou fazer o seu bebedouro, você pede. Existe bebedouro, você pode comprar bebedouro de ferro, ou pode mandar fazer, ou pode comprar já ele de concreto, tá? Aqui eu tenho as medidas de um bebedouro de 2.000 litros, tá? Altura 50 centímetros, diâmetro 2,45, altura total 75 centímetros, tá? Então aqui eu tenho as medidas de um bebedouro de 2.000 litros, tá? Uma outra forma de você calcular o diâmetro, tá, é o espaço linear. Então, eu tenho aqui, ó, espaço linear é 3 centímetros por cabeça. Tá? Se eu tenho 100 cabeças, 3 centímetros, 3 metros de diâmetro. Tá? Então, eu uso um espaço linear de 3 centímetros por cabeça. Ok? Na verdade, são 3 metros de circunferência, né? 3 metros de circunferência, tá? Aqui mostrando a diferença de raio. O raio é esse aqui. O diâmetro é 2 vezes o raio, então o diâmetro é esse aqui, tá? E a circunferência é tudo isso aqui, ó. Então, na verdade, quando eu falei 3 metros de diâmetro, é 3 metros de circunferência, tá? 3 metros de comprimento para o bebedouro reto ou 3 metros de circunferência para o circular, tá? O raio é metade do diâmetro, o diâmetro é essa parte aqui e a circunferência é isso aqui, tá? O ideal, o João... pode ser, Milton. No caso de 100 novilhas, a mesma coisa? Pode ser, Milton, pode ser. Coxo bebedouro para novilha, a mesma coisa, tá? O Milton perguntou, professor, no caso seja 100 novilhas, é a mesma coisa coxo bebedouro? Sim, mesma coisa. O João perguntou, você aconselha usar aquele bebedouro daquele material plástico? Eu não conheço o material plástico que está falando, mas se for resistente, tiver garantia, pode usar, tá? Eu conheço aquele concretado e conheço o bebedouro. Você pode usar um metálico. Tem um metálico e tem um concretado. Este plástico, se ele tiver uma garantia boa, pode usar, não vejo problema, tá?
Geralmente esse material de plástico é bem resistente, tá? O ideal é que esse bebedouro seja concretado, olha só. O ideal é que ele seja concretado para evitar atoleiro, ó. Tá? Então, concretado. Meu pai lá em casa, o que ele fez? Ele pegou saco de sal mineral, saco de sal branco, e ele fez, ele tipo fez um concreto dentro desses sacos. Então, ele pegou, concretou esses sacos e aí ele montou camadas próximo ao coxo para evitar atoleiro, tá? Então, ele achou mais barato fazer isso. Pegou saco, encheu de concreto, tá? E porque lá o solo é muito úmido e arenoso, tá? Então, ele fez vários sacos, fez várias camadas de saco e aí nós temos, na próxima vez que eu for na fazenda, eu vou fazer os vídeos do bebedouro, tudo certinho, tá? Então, concretado para evitar atoleiro, tá? Milton, o Milton perguntou, professor, o período de limpeza desses coxos pode ser quantos dias? Milton, aí é você que vai dizer, tá? Isso vai ser de acordo com a sua necessidade. Pode ser quinzenal, pode ser semanal, pode ser mensal, tá? Depende da sua necessidade. De forma que você faça um cronograma de limpeza. Geralmente, uma limpeza mensal já resolve. Tá? Ou uma limpeza bimensal a cada 2 meses já resolve. Agora depende muito como é que vai sujar a sua água. Uma dica que eu dou, pessoal, coloque um pouco de cal, um pouco de cal virgem no fundo do bebedouro, porque evita a proliferação de algas, tá? Lá em casa sujava muito, nós usamos o cal virgem no fundo do bebedouro, de forma que ele forme uma fina camada embaixo. Isso vai evitar a proliferação de algas, ok? O que você acha daquele bebedouro de pneu? Acho interessante, tá? O que você acha do pneu? Eu acho interessante coxo de pneu, bebedor de pneu, tudo que você reaproveitar é interessante, porque dura muito tempo, tá? E você está usando um produto aí que ia ser jogado fora, né? Aqui eu tenho os bebedouros esse bebedouro tipo tubular, ó, tipo esse bebedor de ferro, tá? Esse bebedor metálico, tá? É um bebedor para 4.300 litros, tá? Ele tem 0,7 de altura, 3,18 de diâmetro, tá? Uma altura total de 70 centímetros. Ele serve 4.300 litros de água. Outra coisa interessante, a caixa d'água. Eu coloco cloro de piscina no reservatório do meu silo. Tem problema? Não tem problema, desde que você coloque a dose adequada para os animais, tá? De forma que não intoxique os animais, tá? Aí você precisa ver certinho a dose do produto para você tratar essa água que não intoxique os animais, tá? O interessante também, pessoal, é você ter uma caixa d'água, um reservatório de água que armazene o consumo dos animais por no mínimo 3 dias. Então, por exemplo, se eu tenho um consumo de 4.000 litros por dia, eu tenho que ter uma caixa d'água com no mínimo 12.000 litros, porque isso vai suprir o consumo aí pelo menos 3 dias. Se quebrar uma bomba, der algum problema, eu tenho tempo hábil para consertar isso aí, até eu trocar uma bomba, comprar outra bomba, chamar uma pessoa para consertar a bomba. Eu tenho 3 dias para fazer isso. Os animais não ficam com sede. Então, o ideal é que a caixa d'água, ela armazene 3 a 4 vezes mais que o consumo diário. Então, o ideal aí, se o consumo diário é 4.000 litros, tá? Você tem 3 dias, seria 12.000 litros, tá? Então, bebedouro, 3 centímetros linear por cabeça, com proteção para evitar acidente,
O consumo de água varia de 30 a 40 litros por cabeça a dia, tá? Aqui foi o que eu falei, ó, quando você bota o cal virgem no fundo do bebedouro, você evita esse problema aí, evita esse problema de criar essas algas. Então, água limpa e de qualidade para o animal, tá? Água limpa e de qualidade para os animais. Isso aí é fundamental, ok? Você vai jogar uma fina camada de cal por baixo. Não tem uma medida certa. Vai jogar um pouco de cal de forma que ele se acumule no fundo, tá? O cal não vai fazer mal para o animal, ele vai se acumular no fundo. Uma fina camada de cal, tá? De forma que se acumule no fundo. Não tem uma medida certa. Uma fina camada de cal, ela vai decantar e acumular no fundo. Evita essa propagação de algas, tá? Observe que esse bebedor, ele tem uma proteção de arame, tá vendo? Para evitar que os animais... Às vezes tem animal inteiro aqui bebendo água junto, um animal briga com o outro, empurra o outro aqui para dentro, o animal cai aqui dentro e morre afogado. Então é interessante ter essa proteção também, essa proteção para evitar acidentes. Geralmente você faz com arame mesmo, né? Esse aqui foi usado cordoalha. Eu usei cordoalha para evitar esse acidente, tá? É importante você manter a qualidade da água, por quê? Porque a água suja com resto de carcaça causa doenças como botulismo. Tá? Então, água suja com resto de carcaça, ela vai causar doenças como botulismo. Mas mesmo com cal, você tem que fazer a lavagem de vez em quando, tá, Milton? Tá? Então, olha só, é muito comum, pessoal, entrar um tatuzinho aqui, entrar um animal, e geralmente esse animal vai beber água e acaba caindo e morre aqui dentro, tá? Essa carcaça de tatu que entrou aqui dentro e que morreu, ou uma cobra, sei lá, um outro bicho que foi beber água, caiu e morreu, esse resto de carcaça vai apodrecer e vai fermentar aí, e vai proliferar bactéria. E essas bactérias são bactérias que causam botulismo, são as clostridioses. E isso aí passa para a água. O animal bebeu essa água com botulismo, ele morre. Tá? Existe o botulismo hídrico que vai ocorrer nessa situação. Então, muito cuidado, você precisa estar vendo. Esse bebedor aqui, ó, você não consegue ver se tem algum bicho morto aqui dentro. Já ocorreu muitos problemas de botulismo hídrico em várias fazendas, inclusive em confinamentos, onde entrou algum animal silvestre, um tatu, e morreu dentro do bebedor, e pela sujeira do bebedor, não identificou esse tatu lá, essa carcaça de tatu, e esse tatu morreu, na carcaça se prolifera essas bactérias que produzem toxinas. Quando o animal bebe essa água contaminada, ele pega o botulismo. E esse botulismo é a doença da vaca caída. Pegou o botulismo, vai cair. Morre em 3, 4 dias. Então, é interessante fazer reservatórios de água, tá? Com boa capacidade e bebedouros com boa qualidade. Ó. Você vê que esse bebedor ele está cercado para evitar acidente. Ele é um bebedor metálico. Ele serve aqui para 2 mangas. Ele tem uma boia. Ele tá concretado aqui embaixo para evitar essa formação de lama e atoleiro. Tá numa região mais alta, tem uns cascalhos aqui também, ó, tá cascalhado para evitar também atoleiro. E tem a proteção com a cerca para evitar algum tipo de acidente, até porque a altura dele é um pouco baixa, tá? Olha lá, esse aqui já tem uma boa área concretada, né? Tem uma boa área concretada e não tem a proteção para evitar o acidente, né? Tem uma cerca passando no meio aqui, tá? Então, essa aqui tem uma boa área concretada para evitar atoleiro, tá?
Existe vários tipos de bebedouro, tem um retangular, tem cilíndrico, tem bebedouro metálico. O que importa é que ele seja bem dimensionado para que os animais consigam ter acesso. Então, na circunferência dele, 3 centímetros linear por cabeça, tá? Para que todos os animais tenham acesso à água limpa e de boa qualidade, ok? Então, essa aula, como foi continuação de uma aula passada, nós acabamos até encerrando ele um pouco mais rápido, tá? Amanhã nós vamos falar sobre um projeto de pastejo rotacionado. Eu vou mandar para vocês essa aula de hoje, tá? Do pastejo rotacionado, e já vou mandar em PDF, e vou mandar para vocês a aula do projeto de amanhã. Amanhã nós vamos fazer um projeto de recria e engorda pasto. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato. Se gostaram da aula, deixa o feedback aí. Professor, eu gostei da aula, a aula foi boa, tá? Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Dá para colocar gadarisco em pastejo rotacionado ou só gado manso? Dá para colocar gadarisco. O que vai segurar o gadarisco é a cerca, o choque de boa qualidade. Gadarisco se adapta, tá? O que vai segurar o gadarisco é a cerca. E aí você pode fazer um piquete escolinha para botar esse animal para tomar choque, tá? Era muito utilizado no passado, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença, boa noite, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Amanhã nós vamos falar sobre o projeto de pastejo rotacionado, tá bom? Valeu, um abraço.